Olá, seja bem-vindo ao nosso curso de iFix. E continuando com o estudo do nosso Database Manager, vamos começar agora sobre as variáveis analógicas, ok? As variáveis analógicas são variáveis que trabalham dentro de uma faixa mínima e máxima de operação, ok? O iFix disponibiliza três tipos básicos de variáveis analógicas, ok? Que são os analog. Então ele tem o analog input, que é para leitura de registros do PLC, né? O analog output, que é para a escrita em registros no PLC. O analog alarm, que é bem similar ao analog input, é um analog input, só que com recursos extras de gerenciamento de alarmes, ok? E também tem o analog register, né? Registrador analógico, que funciona como um analog input e também tem recursos que pode funcionar igual a um analog output, ok? A gente vai ver ela também, perfeito? Então vamos começar falando da analog input, ok? Então eu tenho essa variável aqui, ft99, que eu criei, e vamos estudá-la, né? Deixa eu abrir aqui para a gente ver direitinho. Então o que é que eu tenho aqui? Eu tenho o tag name, que a gente define no momento que a gente cria, descrição, a gente descreve a tag, né? Então eu posso vir aqui e mandar descrever a tag. Descrição da tag, ok? Aqui é o next block, quando a gente tem encadeamento, só que por enquanto eu não vou fazer isso. Em addressing, né? Em endereçamento eu tenho o driver, que eu vou utilizar, ok? O endereço do registro lá no PLC que eu vou utilizar, ok? Signal condition, a gente não está utilizando isso. E aqui no scan settings, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho scan time em 1 segundo, né? 1S. Eu posso colocar para ele atualizar a cada 1 minuto, ok? Se eu não colocar nada, se colocar somente 1 mesmo, ele considera que é 1 segundo. Esse phase edge aqui, por exemplo, eu coloco aqui 30 no phase edge. Esse phase edge, ele é um tempo em que na inicialização do iFix, o SAC não vai atualizar essa tag. Ela vai ficar fora da lista de atualizações. Ok? Então, o tempo aqui é 30 segundos. Então, no momento que ele iniciar o SAC, que o iFix iniciar, que as tarefas do SAC forem iniciadas, ele vai passar 30 segundos sem atualizar essa tag. Ok? Muito bem. Isso aqui normalmente a gente deixa em branco. E esse Process by Exception, ele vai fazer o seguinte, ele só vai atualizar o valor dessa tag aqui no database quando for detectadas mudanças lá na DT, ok? Que são alterações por exceção, perfeito? Então, normalmente a gente não usa isso não, tá? A gente deixa aqui um valor fixo, estabelece um valor e deixa aí normal. Aqui é a unidade de engenharia, não é? Qual é o mínimo? O mínimo para vazão, na verdade, o mínimo deveria ser 0. Eu botei isso aqui, a gente vai entender já já por quê. Ok? E aqui de 50 a 100. Está de 50 a 100. Só para que fique claro, né? Qual é o range, qual é a faixa que eu tenho aqui? Se eu tenho de 50 a 100, a minha faixa real é de quanto? É de 50, correto? Não é isso? Que é 100 menos 50, dá 50. Então, a minha faixa, ela é 50. Perfeito? Muito bem. Só que ela começa com 50. Perfeito? Entendeu? Se aqui fosse 150. Pronto. Ficou melhor ainda. Então, ele vai de 50 a 150. Qual é o range? Qual é a minha faixa de operação? É 100.
correto? Que é 150 menos 50, é 100, ok? Mas ele tem que compensar com 50 inicial, certo? Muito bem, eu falei isso aqui porque agora a gente vai precisar entender isso aqui, ó. Muitas vezes, a gente quando lê o valor analógico do PLC, ele não vem já o valor pronto, que é somente colocar e exibir. Às vezes a gente precisa realizar um chamado de escalonamento linear, certo? Como é esse cálculo de escalonamento linear? Vamos supor que o meu cartão, o canal lá de entrada analógica, que vai ler aquele sensor, ele lê de 0 a 32.767 contagens, ok? Quando está 4 mA, num cartão lá, ele é 0. Quando está 20 mA, ele corresponde a 32.767 contagens, ok? Muito bem. Então, o que acontece aqui? O cálculo que é feito vai se fazer da seguinte forma. O iFix vai pegar, por exemplo, eu vou dizer que o valor lido está 16.383. Divide por 32.767, ok? Multiplica por, agora aqui, ó, é onde está a mágica. 150 menos 50 mais quem? Qual é o valor mínimo? O valor mínimo é 50 mais a base, que é para ele dar o limite, ok? Então ele vai pegar esse valor e vai somar. Perfeito? Então como é que vai ser isso aqui? Quanto é isso aqui dividido por isso? Isso aqui dividido por isso. Eu não sei, mas é proposital, né? Isso aqui daria mais ou menos 0,5, ok? Não garanto, mas dá mais ou menos isso. Multiplica por quanto? 150 menos 50 multiplica por 100, ok? Dá quanto? 150 menos 50 dá 100, mais 50. Como é que vai ficar isso aqui? Vai dar... Isso aqui vai dar 50, não é isso? A gente está operando aqui, ó, de acordo com as regras de matemática, né? 50 mais 50. Quanto é que deu? Quanto é que deu? 100. 50% de 150, de 50% de 50 a 150, vai dar quanto? 50% numa escala que vai de 50 a 150, vai dar 100, ok? Perfeito? Então é isso que ocorreu aqui, ok? Então no final ele pega e coloca esse batente mínimo aqui, ó. Por isso que ele adicionou esse 50 aqui. Perfeito? Então o escalonamento vai servir para isso, tá? Então esse aqui, esse scaling, vai servir para isso. Então a gente diz o valor lido mínimo e o lido máximo, né? E aqui a gente vai dizer da unidade de engenharia o mínimo e o máximo, onde você pode escrever ou você pode informar que ele vai usar o que está definido aqui, certo? No momento que eu marco aqui use EGU, você está definindo que ele vai utilizar aqui para mínimo e para máximo o que está definido aqui, ok? Agora aqui na guia alarmes, o que eu tenho aqui? Eu tenho 70, 85, low limit, né? O mínimo, aliás, o low é 70, o low é 85, o high 115 e 130. E aqui rate of change 15 e o dead band 4. O que é esse rate of change e o que é o dead band? Rate of change ele vai gerar uma mensagem de alarme sempre que entre um scan do saque e o próximo scan,
Se o valor lido, que ele percebeu lá que ele leu, for superior, a diferença for superior a esse valor definido aqui, ele vai gerar uma mensagem de alarme, ok? De rate of change, ok? E esse deadband, ele é o seguinte, ele é uma banda morta que, uma vez deu o alarme, esse estado de alarme vai permanecer até que essa banda morta seja superada. Por exemplo, aqui não está dizendo que o alarme baixo é 85, não é? Então, no momento que ele atuar o alarme baixo, vai atuar com quanto? Com 84, certo? Ok? Ele só vai normalizar o estado de alarme quando esse valor da variável for superior, igual ou superior a 89. Perfeito? Porque 4 é a minha banda. Muito bem? Então, vamos ver isso aqui. Você lembra qual é a tag, né? FT099. Eu fiz uma telinha aqui só para exemplificar isso. Eu fiz essa telinha aqui para a gente ver qual o valor que está lá agora. Bom, então eu fiz essa tela aqui. Para a gente acompanhar esse negócio direitinho, tá? Então, por exemplo, aqui ele está em 110, 110. Não tá, ele está em estado normal, porque o alarme alto é 115. Deixa eu voltar aqui para 110, aqui seria 100. Para ficar numa faixa boa, eu vou baixar um pouquinho para 90. Né? Primeiro eu quero mostrar para você esse alarme aqui, ó, ok? Que é o rate. O rate aqui está em 15. Deixa eu botar o rate para 10, porque aí fica fácil de eu mostrar, ok? Então, eu vou botar aqui para 101. 100. Ó. Não fez nada, né? Por quê? Porque o rate está 10, ok? Se eu botar aqui para 90, agora eu vou botar aqui para 115. 114. Eu não quero que dê alarme ainda. Aqui, ó, rate. Perfeito? Você viu lá o rate? 90. Ok? Você vê o rate quando ele dá uma diferença. Tem 90, vai para 114, o rate está 10. Então, ele ultrapassou o 10, né? Então, é por isso que ele dá essa mensagem rate. Agora, vamos ver os alarmes aqui para a gente entender esse deadband, ok? Aqui é o rate of change, aqui é o deadband. Então, vamos entender esse deadband aqui, que está em 4. Então, vamos lá. Eu vou botar aqui para 115. O alarme é em 115, só que ele não deu alarme ainda, porque ele tem que ultrapassar, né? Então, eu vou botar 116. Pronto, foi para alarme alto. Ok? Então, quando é que ele vai sair do estado de alarme alto? Quando o valor sair da condição de alarme e ele permanecer abaixo desse valor aqui, ok? Então, por exemplo, se ele alarmou em 116, ele vai para estado normal, né? O limite é 115, então ele só vai voltar ao normal quando ele for menor do que 112, ok? Então, por exemplo, se eu botar aqui 112, ele não vai sair do estado de alarme ainda. Isso é feito para evitar que ele faz isso, depois vai para 116 e volta para 113, né? E vai para 116 e vai para 117 e volta para 113, ok? E 112 e 111, ok? E, desculpa, 111, ok? E aí, perfeito? Então, esse deadband é para evitar que essas oscilações aqui, toda vez que ele cair um pouco, ele dê alarme, ok? Quando ele sair um pouco, ele volta ao estado normal e depois dá alarme. Então, o deadband é justamente para evitar excesso de mensagens de alarmes, porque a gente sabe que uma variável analógica ela não vai ficar a vida inteira num determinado valor. Aqui sim, porque aqui eu estou só simulando. Mas o normal, se ela está lendo uma variável de campo, ela não vai estar fixa num valor eternamente, ok? Tem sempre oscilações, ok? Então, é por isso que você tem que definir uma banda morta, né?
Você vai definir uma banda morta dentro de um limite específico, ok? Então, já entendemos essa parte aí, né? De phase e de band, né? Entendemos esse escalonamento, entendemos o process by exception, né? Entendemos aqui no alarme, o rate of change e o did band, ok? Agora vamos aqui no avançado. No avançado nós temos security area, que a gente já viu que a gente não está trabalhando nisso aqui ainda. Alarm field, isso aqui também a gente não está utilizando, a gente está descartando isso. Options, eu tenho o enable, não é? Enable output, ok? E aqui no startup eu tenho on scan, off scan, se eu vou iniciar em on scan ou em off scan. E esse, se ele vai ser automático ou manual, ok? Aqui no tipo a gente não está mexendo nisso aqui, a gente está ignorando isso aqui por enquanto, ok? E é só essa tag, só tem isso para a gente ver. A gente vai paralisar por aqui e nos vemos na próxima aula, ok? Então até lá.